vamos aqui para o Brasil falar de Flávio Bolsonaro, porque ele deve lançar as diretrizes do plano de governo no próximo dia 30 de março, aí em São Paulo. A ideia é reunir lideranças partidárias, empresários, parlamentares aliados e também a expectativa de que o Flávio anuncie aí quem é o escolhido para o Ministério da Fazenda, caso ele vença a eleição. Neste mês ele vai se reunir com integrantes do mercado financeiro, gestores, empresários de São Paulo. E, Reinaldo, a gente sabe que o mercado ainda não aceitou tão bem o nome do Flávio, apesar de que esse vai ser o nome, mas esse provável anúncio de um ministro da Fazenda pode mudar esse desgosto do mercado em relação a ele? Pode e vai. Pode e vai. Veja só, não há nenhuma razão técnica, objetiva, quer que seja, para os mercados não gostarem do Lula. Os lucros são fabulosos. Tá? Portanto, não há nenhuma razão para não gostar. No entanto, não gostam. Tem toda essa conversa do descontrole de gastos e não sei o quê. Tá? O Flávio vai fazer, ele tem um cardápio para apresentar aos mercados e para consolidar o nome junto aos mercados, e insisto, isso vai acontecer, vai escolher um nome para a economia, vai seguir o roteiro do pai, que escolheu o Paulo Guedes para ganhar confiança, vamos ver quem vai ser o Paulo Guedes dele, né? Embora ele tenha a ambição de conhecer um pouco mais de economia do que o pai, mas aí ele vem com propostas, como o fim da reeleição presidencial, daqui a pouco nós vamos falar disso, porque a proposta dele veio à luz e tem lá sua graça. A redução dos gastos públicos, que é um mantra dos mercados. O Reinaldo não quer reduzir gasto público? Não, eu quero. Eu quero saber de onde, como será reduzido. Né? Uma proposta muito influente que circula no mercado é congelar o valor real do salário mínimo por 6 anos, por exemplo. O Arminio Fraga já fez essa defesa. Não estou... eu sou contra, mas a questão aqui não é essa. É preciso saber se isso vai ficar claro para a população, se é por aí que se vai. Vai congelar, vai eliminar o ganho real da aposentadoria, por exemplo. Isso ficará claro. O que é redução de gasto? Ampliação do programa de privatização. Bom, aí, ok. Privatizar o quê? Vamos ver o que se vai privatizar. Qual é a proposta? Petrobras? O que da Petrobras? A Petrobras vai ser privatização ou vai ser só desinvestimento, como se diz? Vamos vender subsidiárias que não têm a ver com a atividade principal. Então, privatização sempre funciona muito bem. Revisão de pontos da reforma tributária. Aí é muito vago, porque precisa ver o que exatamente eles querem revisar. E tem a reformulação do financiamento do SUS. Essa é uma questão. Porque, na verdade, sempre que se fala redução de gastos, tem duas coisas no horizonte dos conservadores ou da direita econômica, que é verba de saúde e educação. Tirar o chamado carimbo dessas verbas. Né? O que, na prática, implicará diminuição de recursos. Como isso será feito? E proposta de emendas? Emendas parlamentares. O Flávio Bolsonaro vai mexer com isso? Não vai mexer com isso? Né? Então, é claro que ele tem um cardápio liberal. Isso aqui compõe um cardápio liberal. A reeleição aqui, que tanto faz, mas eu, de qualquer modo, sou favorável à reeleição. Não a proposta dele, que ele já miguelou a proposta. Nós vamos ver. A questão é saber reduzir gasto de onde e como será feito. Porque, por exemplo, no palanque, que ele foi no fim de semana, no ato ali,
contra o Supremo, não sei o quê, ele atacou, por exemplo, medidas do Ministério da Educação para moralizar o FIES. Bom, mas ele quer controlar gastos, afinal de contas, ou não quer controlar gastos? Ele exaltou, por exemplo, os gastos com o que eles chamavam de Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família. O bolsonarismo ampliou excessivamente os gastos com Bolsa Família, é bom que se saiba, porque eles permitiram, à medida que desorganizou o cadastro único, se multiplicaram as famílias de uma pessoa só, porque sem controle nenhum. Porque, claro, a família se divide e passa a receber mais benefícios. O Ministério teve que ir lá e fazer uma limpa. Então, ao cortar gastos, vai cortar gastos exatamente de onde? Né? Existem as chamadas despesas tributárias, que são as isenções fiscais, as isenções tributárias. O que vai acontecer? Como é que eles vão cortar isso? De que setor você vai tirar? Porque falar de cortar gasto é muito fácil. É muito fácil falar de cortar gasto quando você fala de cortar gasto. Vamos congelar salário mínimo, só com reajuste da inflação, e vamos congelar a aposentadoria. Mas é isso que realmente impacta de forma importante os gastos públicos? Não, querido. Os gastos tributários do Brasil são da ordem de 800 bilhões por ano. 800 bilhões por ano. Que são esses incentivos para esses setores. Vão ser tirados ou não vão ser tirados? Por exemplo, o governador Tarcísio, um liberal, dito um sedizente liberal, né? Em São Paulo aumentou os gastos tributários, os gastos tributários aumentaram em vez de diminuir. Então vamos ver. Não está aqui fim da escala 6x1, que parece que o Lula vai realmente abraçar. Né? Já abraçou. Vai haver um embate em torno disso? Veja, ele está fazendo aqui um credo liberal, né? Vai fazer um credo liberal, vai atrair o apoio do mercado, O mercado gosta do Haddad e tal, mas gosta menos do PT. Né? E nós teremos um embate também nessa área, vamos ver. Né? Embora a direita costume sempre investir muito na questão dos valores, né? Que também farão parte da coisa. Mas sim, ele vai ter esse apoio. O Reinaldo, você trouxe um ponto que é essencial, que é, quero cortar gasto, mas cortar de onde? Mas eu fico na dúvida, esse tal mercado que deve abraçar Flávio Bolsonaro, só o fato dele ouvir a promessa de corte de gastos não é suficiente para eles, não importa onde vai ser cortado esse gasto? Costuma ser, infelizmente. Costuma ser. Porque aí é aquela coisa assim, tem uma, digamos, a amoralidade, veja, não imoralidade, falando a amoralidade essencial do chamado, não quero saber se isso é bom, se isso é ruim, para quem que quem são os atingidos, o fato é preciso cortar gastos. Não, veja, eu também acho que é preciso cortar gastos, mas esse mesmo mercado que queria cortar gastos também queria o pagamento dos precatórios. Se o governo Lula tivesse dado calote nos precatórios também, as contas seriam outras. E se teria chegado muito mais fácil o cumprimento das metas, né, do arcabouço fiscal. Só que o governo decidiu pagar os precatórios. O Paulo Guedes deu calote. E ele não precisa ficar magoado, porque ele sabe que ele deu, né, calote nos precatórios. Então, agora, essa é uma conta que vamos ver. O que é interessante a gente acompanhar, que tradução eleitoral isso vai ter. Porque uma coisa é você chegar assim, vamos parar com esse negócio do corte de gasto, da gastança do PT. E aí, quando se fala da gastança do PT, como se fez agora no Palanque no domingo, aí começa a falar da viagem da primeira-dama, como é que o Flávio disse? O Lula que ficou num navio luxuoso, tomando champanhe. Bom, não tem evidência que tomou champanhe, mas ainda que tivesse tomado, mas poderia ter ficado num hotel ainda muito mais caro. Ficar no navio era mais uma questão de segurança até. Então, assim, quando se fala de gastos, geralmente se fala de
bobajada, né, que não impactam. Por exemplo, 55 bilhões em emendas parlamentares, isso impacta muito o orçamento. E para isso, e com isso, o Flávio pretende mexer? Eu diria, quem está mexendo é o Supremo, né? Quem está mexendo é o Supremo. E talvez seja o único que possa mexer, porque aí você mexe com o sistema político. E aí você desestrutura os apoios. Ô, Reinaldo, tudo isso aí é, sem dúvida, essencial para a tentativa de Flávio Bolsonaro conquistar esse empresariado. Mas tem um detalhe de uma entrevista que ele deu para a Folha no dia 14 de junho, que seria preciso empregar a força contra o Supremo caso o tribunal dissesse ser inconstitucional ele dar um indulto para o Bolsonaro. Vamos ver. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Ele disse isso antes da prisão de fato do Bolsonaro, mas... Ele disse isso antes da prisão de fato, mas acho que ele não mudou o pensamento dele, né? Não, tanto é que eu nunca disse eu me arrependi daquela entrevista. Esse compromisso que ele fala é o compromisso de atropelar o Supremo. De usar a força contra o Supremo. Bom, isso é de uma gravidade... Veja só, se é estabilidade institucional que os mercados querem, e eu acho que deveriam querer, se é a estabilidade que eles querem, uma fala como essa, eu acho assim, espero que os senhores dos mercados digam para o Flávio: você poderia retirar essa frase? Porque, em primeiro lugar, é inconstitucional. É inconstitucional. E, portanto, se houver indulto ou anistia, é isso que o Supremo vai falar. Essa ideia de que agora, digamos que o Flávio ganhe, já que o Flávio ganhou, então agora não vamos comprar essa briga. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Né? De resto, jurisprudência firmada com Daniel Silveira. O indulto, o Supremo, Congresso, não é uma corte revisora do Supremo. Você não vai... vou fazer isso apenas para rever aquilo que o Supremo fez, porque eu não concordo com aquilo que o Supremo fez. Já aquilo que saiu da dosimetria, já tem inconstitucionalidades ali. Então é preciso saber se nós teremos um presidente, caso eleito Flávio, que vai investir na institucionalidade ou na crise. Existe estabilidade nos mercados, como ele está apontando? Eu vou fazer agora um decálogo aqui para os mercados, as 10 regras para estabilidade, etc. E, ao mesmo tempo, instabilidade institucional? Isso não existe. Ao mesmo tempo, não. Ou alguém me prove que sim. Ou alguém me prove que tudo vai bem se o candidato ou o presidente, na verdade, adota medidas ultraliberais e investe num choque entre poderes. Não vai. Tudo vai mal se isso acontecer. Né? Vamos ver. Isso é muito grave, claro. E não foi retirado. Não foi retirado. Essa perspectiva continua. Aliás, ele de fato a referendou. Porque no Palanque, na Paulista, ele diz com todas as letras que eles precisam fazer maioria no Senado com vistas ao impeachment de ministros do Supremo.
portanto, a instabilidade institucional está aí. Eu até te diria, o grande capital, os bancões, talvez, dizendo, olha, não é uma boa ideia. Nesse sentido, o Lula é mais estável, né? Agora, isso que eu brinco, que eu transformo numa palavra só, né? Os mercados, né? Como se diz, os mercados, que parece um ente, né? Que paira acima do... Né? Os mercados, tá aí, ele é um dos nossos, ele... Né? Então, agora, sem retirar isso e deixando claro que ele pretende investir na crise institucional, eu acho que as coisas se complicam muito.